chegarmos no lugar, vemos o fogo, a presença do Espírito Santo tão forte como está este lugar. O apóstolo Rogério é um amigo, obrigado, me constrangeu com as suas palavras. E este ministério é um ministério muito abençoado, assim como a vida dele, toda a sua casa. Já esteve conosco no ministério ali também em Contagem e fomos tremendamente abençoados pela vida dele. Me sinto privilegiado de estar aqui nesta noite com os amados, com tantos príncipes, tantos homens poderosos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que irão impactar essa geração, homens que deixarão um legado sobrenatural, homens que marcarão essa época, homens que não irão retroceder diante da dificuldade das lutas. Pelo contrário, irão avançar, conquistar e serão conhecidos e falados como homens de fé. Quem recebe isso? Quem toma posse disso? Quem crê nisso? Eu creio. Essa noite eu quero compartilhar com os amados. Antes, o apóstolo Rogério me deu a oportunidade de falar um pouco sobre o livro. Eu trouxe o livro Batalha da Mente. Esse livro eu lancei há mais ou menos um ano atrás, para a glória de Jesus. Ele já há 4 meses que ele é o mais vendido na Amazon. 4 meses em primeiro lugar, o mais vendido dentro do seu tema. Tenho recebido todos os dias feedback de pessoas de várias partes do país, falando o quanto tem sido bênção a leitura deste livro. E eu quero encorajá-lo ao término. Se você puder adquirir um livro, eu tenho certeza que vai ser a bênção para a sua vida, em nome de Jesus. O tema Homens de Visão, isso nos chama muita atenção. Homens de visão. Primeiramente, temos que entender nesse sentido a questão de visão. Visão é propósito. Visão, nós temos que entender que as pessoas caminham ao nosso lado, não por aquilo que nós somos, mas pela visão que nós carregamos. A visão, ela fala mais forte do que nós mesmos. Ser homem de visão é ser homem que sabe onde quer chegar. Ser homem de visão é ser homem realmente que tem objetivos na sua vida. Eu estou falando de visão e não de visões. E muitas vezes nós nos perdemos nisso, em termos visões, ao invés de termos uma visão. Temos que entender que onde há 2 visões, há naturalmente uma divisão. Onde acontece 2 visões, nós nos perdemos nela mesmo. Então, quando você tem uma visão clara e objetiva, quando você sabe realmente onde você quer chegar, isso faz toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Nós, como homens, fomos chamados por Deus como sacerdote. E a nossa postura incomoda o inferno. E o objetivo de Satanás é nos mantermos realmente em cativeiros, presos, aprisionados, não vivendo quem de fato nós somos, anulando a nossa identidade. Eu quero que você entenda aquilo que eu quero compartilhar nesta noite. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, está dizendo que não devemos nos conformar com este século, mas transformá-los pela renovação da nossa mente. Quantos homens que eu conheço que são homens de Deus, mas que têm uma vida de fracasso, que têm uma vida de derrota. Quantos homens que são homens de Deus, mas ora hoje quer tudo e amanhã não quer nada. E aqui eu quero abordar sobre, talvez seja um dos maiores problemas nossos, a passividade mental, a falta de convicção. Você vai ver como a passividade da mente, ela pode conduzir você a muitos fracassos.
Quantas pessoas que hoje quer tudo, vem num evento como esse e sai daqui pulando, falando em línguas estranhas e mistério, eu agora vou romper, eu agora vou conseguir, e agora vou conquistar, e quando chega amanhã, tudo isso some. Tudo aquilo que você recebeu, você vem para frente, atos proféticos, declara e tal, e tal, e tal, e tal, e chega amanhã, tudo isso vai embora. Porque entenda uma coisa, o segredo não é sim a experiência que nós temos com Deus. Porque a experiência você teve já no decorrer desse dia, e vai ter outros amanhã, e vai ter outros na segunda, e vai ter outro na terça. A questão não é a experiência, mas o que você faz com a experiência. A questão não é ter de repente uma revelação, mas o que você faz com essa revelação. A questão não é ter, não é saber o que fazer, mas é o fazer. Muitas das vezes, nós temos experiências tremendas, mas essas experiências ficam apenas no campo da experiência, da potencialidade. E aí talvez tenha uma palavra que me incomoda muito. Quando alguém fala, fulano de tal tem um grande potencial. Quem já falou que você tem um grande potencial, levanta a mão. Quantos já ouviram isso? Mas a questão não é, pastor, ter potencial. Ter potencial, a palavra potencial é capacidade de potência não utilizada. A questão não é ter potencial. Quantas pessoas estão cheias de potencial aí fora e morrem deixando o seu potencial para trás? A questão não é ter uma potência, mas utilizar a capacidade que você tem. A questão não é viver a vida inteira. Eu não quero passar uma vida inteira vivendo à sombra daquilo que Deus tem para a minha vida. Você não pode passar uma vida inteira ouvindo dos seus familiares, ouvindo da esposa, ouvindo da igreja. Você tem capacidade de ser um líder que vai marcar essa geração. E de repente você ouve de um, ouve de outro, e passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sai do lugar. É tempo de deixar simplesmente a potencialidade e viver a sua identidade em Cristo e romper aquilo e daquilo que Deus tem para a tua vida. O deserto, se você ver no deserto, todo o deserto, desde o início, obrigado meu querido, você vai ver que o deserto são sombras daquilo que iria se manifestar. No deserto tem a manifestação, a sombra de Cristo. O tabernáculo, a sombra de Cristo. Israel no deserto, a sombra da igreja. E muitas vezes nós vivemos apenas a sombra daquilo que Deus tem para nós. É tempo de pararmos de vivermos apenas pela sombra e vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui, não devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar. A pergunta que eu te faço é: você tem experimentado de fato o quão bom, perfeito, agradável é a vontade de Deus? Você tem vivido isso na prática ou não? O que você tem vivido? Você está aqui 20 anos, 30 anos, 40 anos de idade, 50, 60, não sei a sua idade, mas esse tempo, o que você viveu de fato? O que você experimentou de fato? E aqui talvez tenha o nosso maior obstáculo, chamado que Paulo está dizendo, sobre a renovação da nossa mente. Por mais que você possa receber muito e tem recebido a parte de Deus, há percepções espirituais, há visões espirituais, mas se você não renovar a tua mente, você não vai sair do lugar, vai viver apenas de experiência. O processo de Deus com Israel no deserto foi apenas levar eles e conduzir eles à renovação da sua mente, a mudar a sua mentalidade. Todo o processo. Tira eles do Egito, está de frente ao Mar Vermelho. Porque manda Moisés, porque clama a mim, manda que o povo marcha. Começa a mudança de renovação da mente. O povo não marcha, quem marcha é exército. Desde o início eu estou falando, a partir de agora não é mais um povo escravo. A partir de agora precisa se enxergar como um exército. Começa o processo de renovação e mudança de mentalidade. O povo vai ter que aprender agora a viver
como de fato um exército. Nós sabemos que Deus tem estado conosco, tem nos guardado, sabemos quem nós somos em Cristo, mas não vivemos isso de fato, de verdade. Não há essa existência, essa manifestação real nas nossas vidas. Pelo contrário, às vezes nós vivemos uma vida de fracasso, de derrota. E é isso que precisa ser mudado. Mas apóstolo, como é que vai mudar isso? Deixa eu dizer uma coisa. Se eu levar, por exemplo, para a física quântica, tem um estudo da física quântica que é chamado epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o estudo que mostra que nosso DNA, ele sofre alteração baseado na nossa convivência e baseado naquilo que nós estamos ouvindo. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer que muitos comportamentos que você tem é resultado daquilo que você ouviu e viu ao longo do teu tempo, da tua vida, e valorizou. Tudo que você valoriza superdimensiona, tudo que dimensiona ganha agora poder latente dentro de você. Quem você se tornou como homem é resultado da sua criação, é resultado por aquilo que você passou ao longo da tua vida. Deixa eu desenhar isso dentro de um formato mais claro, dentro do chamado ciclo da realidade. O que é o chamado ciclo da realidade? Para que eu possa saber quem é esse jovem, é simples. Se eu chamar ele aqui no altar e fazer 5 perguntas para ele, eu vou conseguir descobrir quem é ele. Eu vou perguntar para ele como é família, ele vai me dizer para mim como é família. Eu vou perguntar para ele como que ele vê, por exemplo, igreja, ele vai dizer para mim como que é igreja. Eu vou perguntar para ele o que é dinheiro para ele vai dizer para mim o que é dinheiro. E pergunta simples eu consigo identificar ele. Por quê? Aquilo que eu vejo é aquilo que eu crio. O ciclo da realidade me diz o seguinte: tudo que eu vejo, a maneira como eu enxergo as coisas, me define quem eu sou. Porque tem pessoas que não conseguem romper na igreja, porque a maneira como elas se veem eu não tenho capacidade de romper. E elas entram dentro de um ciclo vicioso, amaldiçoado. Por mais que as pessoas, por mais que o apóstolo, por mais que um vem e fala, você tem capacidade, você tem condição, mas o seu ciclo é um ciclo de derrota, porque a partir do momento, aquilo que eu vejo, eu passo a criar dentro de mim. Se eu começo a entender que dinheiro é uma maldição, que dinheiro é muito difícil. Por que eu vejo dessa forma? Porque no processo da minha criação, eu tive muita dificuldade financeira, meus pais tinham dificuldade financeira, eu aprendi a conviver com a dificuldade financeira. Então, quando alguém fala dinheiro para mim hoje, eu ligo naturalmente no meu inconsciente a dificuldade. E é assim que eu enxergo, e é assim que eu vejo. E por eu ver enxergar dessa forma, a prosperidade de alguém começa a gerar em mim agora um incômodo. Porque a maneira como eu vejo internamente é que dinheiro é muito difícil. Dinheiro é muito suado. Dinheiro é complicado. Se no contexto de família, minha família era complicada, eu vendo briga dentro de casa, confusão, de repente agora eu caso, eu levo isso para o casamento e começo a enxergar que família realmente é algo muito difícil. Conviver a vida comum do lar é muito difícil, casamento é muito difícil. Aquilo que eu vejo eu passo a criar, e aquilo que eu passo a criar, eu vou para o terceiro nível, o terceiro parte do ciclo da realidade, eu passo agora a fazer. Se eu vejo que é difícil, eu passo a criar dificuldade. Eu passo a fazer, precisa realmente ser difícil. Eu vou entrar agora num outro nível. Eu passo agora a ser, para depois passar a ter. Esse é o ciclo da realidade, o mundo. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo. Quem está sentado do seu lado tem um mundo, cada um tem um mundo. Se você quer realmente romper, viver um novo tempo, por mais que tentando mostrar para vocês que é necessário mudar e romper, mas você precisa estar disposto a remover este mundo de derrota, de fracasso que há na tua vida. É necessário que você esteja disposto a mudar este mundo, a remover aquilo que tem impedido você de ver as coisas como de fato elas são. Talvez até aqui você só tenha visto dificuldade. E isso sabe que gerou na tua vida. E esses problemas, sabe que começou a gerar? Começa a gerar agora essa dificuldade, ciclo de realidade, de mundo difícil. Vai gerar em você naturalmente passividade. O que vai gerar?
Passividade, você não vai mais conseguir o quê? Agir. Porque por mais que você queira agir, não é a maneira como você vê, se enxerga. Por mais que chega agora um e fala, você precisa fazer, você não consegue exercitar, você não consegue exercer, na verdade. Por quê? Porque a sua mente ela está aprisionada. Entenda a coisa, demônios atuam, eles encontram brechas justamente em questões, em problemas como esse. A ação de demônios na nossa vida se dá por legalidade que nós damos na nossa mente. Demônios, eles se alimentam das nossas feridas, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas inseguranças. E a passividade mental, ela é muito mais séria do que você possa imaginar. Eu vou dizer alguns sintomas de passividade mental. Por exemplo, parada repentina de pensamento. Você está ouvindo, de repente, ou você está lendo, ou você está vendo, de repente somente para. Talvez você está lá, de repente o que eu estava falando mesmo? Foge. Dificuldade de foco, dificuldade de concentração. Esse é um dos sintomas, a chamada parada repentina de pensamento. Segundo, imaginação descontrolada. Enquanto eu estou falando aqui, porque você pode romper, porque Israel é um deserto, a sua mente está lá no deserto, o faraó andando, a sua mente está longe. Aquele chamado famoso mundo de Bob, sua mente voa, viaja, vai longe. É um dos indicativos de passividade. Um outro sintoma, falta da habilidade de se comunicar. Muitas vezes você pensa uma coisa, mas expressa outra. A sua esposa não consegue identificar o que você está querendo dizer. A igreja, as pessoas, as ovelhas não conseguem identificar o que você está querendo transmitir. Dificuldade de comunicação é um dos problemas da passividade mental. E a passividade mental, ela vai gerar outros problemas, ela vai desencadear outros problemas. Como assim, apóstolo? Ela vai desencadear, por exemplo, é muito normal que uma pessoa que seja passiva mentalmente, ela seja procrastinadora. Ela tem dificuldade de fazer as coisas no tempo certo. E a procrastinação, ela gera problemas sérios. Há uma doença chamada tensoprocrastinose. Que doença é essa? Hoje você quer fazer, você não faz, você deixa para amanhã, mas você esquece um detalhe. Que o quê? O seu relógio biológico, você coloca na sua mente, você coloca amanhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer meu devocional, meu tempo com Deus, eu vou tirar meu tempo de leitura da palavra. Quando chega amanhã, você não faz. Quando chega agora, na segunda-feira, você fala, na segunda-feira eu faço. Na segunda-feira, por mais que, quando você chega na segunda-feira, você vai chegar agora com o quê? Nervoso, agitado, tenso. Por quê? Porque a procrastinação que você executou no dia anterior gerou em você uma tensão que vai disparar chamados gatilhos de ansiedade. As chamadas crises de ansiedade. Aí você vai começar a ficar agitado em casa, agitado na igreja, todo mundo está vendo você meio agitadão. Por quê? Procrastinou como deveria ter procrastinado. Isso desencadeou alguns problemas dentro da sua própria mente. E você começa a ter comportamentos que antes não tinha. O que tem de pessoas hoje, senhor, talvez você não saiba, mas o Brasil hoje ele é o número 1 em número de ansiosos do mundo. É o país mais ansioso, de acordo com a OMS, do mundo, é o Brasil. Somos uma geração extremamente ansiosa. E essa ansiedade, ela é resultado de uma procrastinação, que é resultado de uma passividade mental. Por isso que a passividade ela é tão séria. Por isso que a passividade, quando você consegue resolver o problema da passividade, você resolve vários outros problemas na sua vida.
Quantas coisas que você talvez nesse ano você já projetou já para estar fazendo e não fez. Quantas coisas você idealizou e não executou. Quantas coisas. Uma mente passiva. Mas é tempo de mudar isso. É tempo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. O que você vê. O que você tem visto. Você acredita que não é possível, que não tem como. É tempo de mudar a maneira como você vê, para ver a maneira como Deus vê. E quando você vê dentro da ótica de Deus, as coisas começam a fazer sentido na tua vida. A questão não é a maneira talvez como você foi criado, como foi gerado, como você foi educado. A maneira como a palavra de Deus diz quem você é e aonde você pode chegar. É tempo de romper, é tempo de romper, é tempo de nós quebrarmos isso como uma certa tradição que as igrejas não rompem no ministério masculino, no ministério de homens. Chegou o momento de nós quebrarmos essa maldição. Vamos romper de uma forma sobrenatural, sobrenatural. Quem toma posse, quem crê, quem exerce essa fé, exalta o Senhor. Glorifica o teu Deus. É tempo de rompermos. Mas o problema é que nós mesmos geramos isso. É tão difícil homens romper. Homem não quer saber de nada. No ciclo de oração, você não vai encontrar homens. Você não vai encontrar homens na oração pela madrugada. Não vai encontrar homens aqui agora. É tempo de mudar isso. Acabou isso, pelo contrário. Na oração, os homens são os primeiros a chegar. Na consagração, eles são os primeiros a se posicionar. No jejum, serão os primeiros a fazerem. O diabo sabe muito bem que um dos problemas que tem acontecido no dia de hoje, nada contra as mulheres, pelo contrário, Deus tem usado de uma forma sobrenatural, poderosa. Eu entendo isso, o papel feminino no ministério, entendo perfeitamente na igreja, entendo. Mas compreendo uma coisa, Deus nos chamou como sacerdotes. Isso não pode ser mudado. Se nós entendemos quem nós somos no reino, nos posicionarmos. Se nós entendemos quem nós somos dentro da nossa casa, as coisas começam a mudar. Se nós nos posicionarmos como quem realmente nós somos nessa geração, a estratégia do inimigo justamente nos calar, nos tirar e roubar a nossa identidade. Fazemos que nós tenhamos anular aquilo que nós somos em Cristo. É tempo de nós rompermos. O ministério está rompendo, a igreja está rompendo, que bênção. Mas se o ministério de homens e mulheres, os dois firmes, glória a Deus. Mas se os homens se posicionar, prepare para algo surreal, sobrenatural acontecer. Nós vamos ver um tempo profético. Eu creio nisso. Um tempo muito forte, profeticamente falando. Eu creio nesse tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo Deus está suscitando crianças. Nós temos casos. Nós temos uma live que eu faço toda segunda, quarta e sexta de libertação. Nós estávamos fazendo um trabalho eu pedi na sexta-feira, fazendo oração, mais de 100 pessoas que está aí, pastor Hudson está comigo aí, Patrick, mais de 100 pessoas passaram mal na sua casa e começaram os relatos no momento da oração. Nós tivemos um caso, por exemplo, mas algumas coisas que me marcou foi crianças, Deus levantando crianças no momento da possessão da mãe dentro de casa. A criança começou a falar em mistério, a sapatear, e a criança expulsou o demônio que estava na vida dela. Eu vejo esse tempo, um tempo profético. Deus está levantando uma igreja poderosa. E creio que essa reunião de homens aqui é o Senhor direcionando para algo que nós iremos viver sobrenatural. É o tempo de perseguição, é um tempo de luta, mas também é um tempo que o Senhor está levantando uma igreja poderosa, uma igreja que não irá retroceder na dificuldade, uma igreja experimentada pelo fogo, uma igreja que não vai retroceder nas dificuldades, uma igreja de homens valorosos, homens que não negociam, homens que se posicionam, homens que caminham para um propósito, viver uma visão de fato e de verdade. Eu vejo que é o tempo que nós estamos vivendo. Ontem
Me mandou uma mensagem. Kiko foi até o Neymar, mandou uma mensagem para mim e falou assim: apóstolo, Deus pediu que eu passasse isso para o senhor e tal, e passou. E eu vendo a mensagem, olhando assim, eu me alegrei muito mais na atitude dele. Para alguém sempre foi tímido, calado, não se manifestava em nada, de repente entregando até aquilo que Deus estava direcionando, que Deus estava falando. Esse é o tempo. Deus vai levantar homens fortes e poderosos, verdadeiros gideões. É tempo de avançarmos, mas para isso temos que renovar nossa mente. A passividade nos prende, a passividade destrói. Entenda que mais do que saber está no praticar. O poder não está em quem sabe, o poder está em quem age. Não está no conhecimento, está na ação. Está no saber, não está no saber, está na prática. Quantos aqui participaram de tantos outros eventos? Quantos aqui participaram de tantos congressos? Mas as coisas não romperam na sua vida. O segredo não está tanto no conhecimento em si, mas na prática dele. É tempo de nós colocarmos em ação aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. É tempo de nós avançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de nós termos atitudes reais e verdadeiras. É tempo de nós rompermos com a preguiça espiritual. Porque isso que a passividade gera em nós. Nós nos tornamos pessoas preguiçosas, espiritualmente falando. Pessoas preguiçosas emocionalmente falando. É tempo de nós rompermos e vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. É tempo de nós começarmos a marcar com a igreja e dizermos: nós vamos começar a orar 2 horas da madrugada, nós vamos levantar às 3, nós vamos levantar às 5, nós vamos para o clamor, nós vamos para a oração, nós vamos voltar para o monte, nós vamos buscar a face do nosso Deus. É tempo de nós rompermos com a preguiça espiritual. Mas eu estou muito cansado, apóstolo. A alegria do Senhor é nossa força. Ele irá nos fortalecer, Ele irá renovar as nossas forças. Nós vamos prosseguir. Nós somos imparáveis. Dê uma salva de palmas àquele que é digno. É tempo de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que anda lá baixai. Até quando? Vamos ficar vivendo das desculpas? Até quando? Dos projetos não cumpridos? Até quando? É tempo de rompermos isso. É tempo de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de começarmos a colocar agora aquilo que a nossa essência, a nossa identidade. Eu tenho desde o início do ano, eu tenho começado com a liderança, eu tenho falado com eles, deixa eu dizer uma coisa: nós temos que ver a nossa essência. Nós temos que viver sempre, nós não podemos abrir mão da nossa identidade, de quem nós somos. Não podemos negociar a nossa identidade, quem nós somos. Há ministérios distintos aqui, e cada um tem a sua essência, a identidade como ministério. É tempo de nós não negociarmos a nossa essência. É tempo de nós não abrirmos mão daquilo que o Senhor nos chamou. Nós nos tornamos como se fosse Frankenstein. Aí, passando-se os tempos, nós começamos, pega o modelo aqui, pega o modelo acolá, pega o modelo acolá, pega o modelo ali, e de repente nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E a igreja olha para nós e fala: qual é a sua visão? Nós não somos homens de visão, mas de várias visões. Qual é a sua identidade? Qual é a sua essência? Onde você quer chegar? Quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar algum. Você tem que ter convicção onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Quais são suas metas? Quais são os seus planos? Onde? Mas talvez a passividade mental tenha te dominado, neutralizado suas forças e destruído as suas energias. É tempo de romper. É tempo de vencer isso. Quando as pessoas olham para você, o que elas sentem? Sentem-se renovadas, fortalecidas ou desanimadas? Antigamente nós acreditávamos que a transferência da chamada fisionomia
ela acontecia apenas por meio de comunicação verbal. Hoje não. Hoje é comprovado que a maior transferência você consegue realmente transmitir em termos de como você está, através das suas comunicações não verbais. Semblante caído, olho caído, sem força, cansado. Se eu começar a entender uma coisa, 90% da sua mente é inconsciente. Quem governa praticamente as suas ações é o seu inconsciente. E o seu inconsciente é um inconsciente fraco. Se for um inconsciente fragilizado, é isso que tem dominado suas ações. E esse inconsciente, ele mexe muito com a sua fisionomia, mexe muito com quem você é. E você está comunicando o tempo inteiro isso, através das pessoas da sua família. E quando as pessoas agora, você vai ver um grupo de homens na igreja lá, e quando as pessoas olham que o grupo de homens já chega cansado na igreja, tomando um cansaço, senta, paz, Senhor, sei o quê. Olha para a liderança cansada, homens cansados, é tempo de mudar isso. É tempo de mudar isso. É tempo de nós entendermos que nós somos o Senhor. Quem nós somos mais próximos, nós somos passando por batalha, passando por guerra. E aí, qual o problema? Alguma vez o Senhor nos deixou sozinho. Algumas vezes nós fomos deixados sozinhos no meio de uma batalha. Pelo contrário, o nosso general, ele é vencedor de todas as batalhas. Nós sabemos em quem nós temos crido. O nosso Redentor vive. Nós estamos no meio de uma batalha, mas o quarto homem da fornalha continua do nosso lado. Continua do nosso lado. Não podemos deixar que de repente nós estamos transmitindo para a igreja um povo fraco, homens fracos. Uma vez eu perguntei isso a algumas pessoas, o que eu transmito quando você olha para mim, qual é a impressão que eu te passo? E alguns, isso, aqueles feedback, que alguns você não quer receber, alguns você escolheria não ouvi-los, mas que te ajuda você a ver o que você está transmitindo, o que você está comunicando, qual comunicação você está passando. Porque às vezes nós estamos assim, mas eu estou fazendo o melhor para a igreja, eu estou entregando o melhor para a igreja, eu estou cuidando dos homens, eu estou fazendo isso acolá, mas a sua comunicação não verbal estou desistindo de tudo, não consigo mais acreditar nesses homens, eu não consigo mais confiar neles. O que você está comunicando? O que você está transferindo? A sua fisionomia, ela diz muito. Seu comportamento diz muito. Quando eu cheguei aqui, quando eu entrei, eu olhei aqui, estava no altar, eu já sabia. Já quando eu olhei, meu Deus, está tendo batalha, está tendo guerra, glória a Deus por isso. Por quê? É o que estava sendo transferido. Estava em campo de batalha, declarando atos proféticos, declarações proféticas, aquilo que estava acontecendo. E aqui quem estava aqui guerreando, batalhando para cima, e o que todo dia a dia você está comunicando? O que você está comunicando à igreja? O que você está comunicando à sua família? Quem você é? A sua esposa olha para você e fala o quê? Nós vamos muito longe, porque quando eu olho para esse homem, eu sou encorajado a isso. Ele me transmite isso, ele me transmite confiança. Porque a passividade, ela rouba toda a nossa confiança. A passividade mental faz com que nós não acreditamos em nós mesmos. E por consequência, as pessoas também não acreditam. O que você está transmitindo? Quem você é? Como estão seus pensamentos? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Eu creio, homens posicionados, o inferno vai ter que retroceder. O inferno vai ter que retroceder. Homens com convicções onde quer chegar, o inferno vai ter que retroceder. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. É tempo de renovarmos a nossa mente. É tempo de posicionarmos. Paulo escreveu na carta aos Efésios: mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Sei que de fato o tendes ouvido. 4:20. E nele foste instruído segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe das suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade. É tempo de sermos revestidos por esse novo homem. Paulo sabia das guerras, das batalhas que Elias passava. Você chega em Éfeso, você consegue ter uma leitura das guerras espirituais que eles passaram. Até os dias de hoje, a entrada de Éfeso, eles entregam aqueles souvenirs, as lembranças da cidade, um boneco com um pênis que quase maior do que o próprio boneco. Outra imagem é uma imagem de Ártemis, que é a Diana dos Efésios. Essa imagem é uma espécie, para eles, uma deusa cheia de seios, simbolizando ali a fertilidade. Uma cidade promíscua, uma cidade que havia se perdeu totalmente. E Éfeso, quando você olha de Éfeso, onde foram tantos terremotos, tanta destruição acontecendo naquela cidade, era uma cidade litorânea. Hoje, de Éfeso até o mar, a distância que fica do mar, mais ou menos em torno de uns 20 quilômetros, para que você possa ter noção. O mar recuou 20 quilômetros da cidade de Éfeso. Uma cidade destruída, uma cidade marcada pela prostituição. Paulo chamando a atenção acerca da visão, e Paulo sempre, em Éfeso, ele chama essa atenção acerca da guerra espiritual. Ele está dizendo que nós devemos renovar no espírito o nosso entendimento, nós devemos revistar do novo homem, não sermos mais conduzidos por pensamentos, comportamentos que outrora nós tínhamos. É a renovação na nossa mente, é a mudança na nossa mentalidade. É tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de nos posicionarmos, deixarmos apenas de sermos homens cheios de potencial e vivemos e utilizarmos realmente essa potência que é em nós. É tempo de deixarmos de sermos sombra daquilo que Deus tem para as nossas vidas e colocarmos em prática e vivemos de fato quem nós somos em Cristo. É tempo de pararmos de vivermos de experiência e colocarmos em prática todas as experiências que nós temos tido. É tempo de deixarmos de adquirirmos apenas conhecimentos e colocarmos em ação aquilo que nós aprendemos. É tempo. E eu creio que este encontro nosso aqui é um encontro profético. Para que você possa retornar para a tua casa, ministério, dizendo: a partir de hoje vou ser um outro homem, vou ter outro comportamento, vou guerrear as guerras certas, vou lutar da maneira correta, vou renovar a minha mentalidade, vou deixar de apenas planejar, eu vou executar, vou abandonar a passividade mental, vou ser conhecido por alguém que faz, não por alguém que promete. Eu vou realmente colocar em ação tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou ser um homem que vou executar os propósitos, os projetos de Deus. Eu não vou ser apenas um homem que vai ter um propósito, mas um homem que irá viver esse propósito. E eu creio que isso vai acontecer na tua vida. Quem crê? Quem toma posse? Fique de pé no seu lugar, homens poderosos. Rebaço que anda lá baixai. Redaço que anda nebe lá baixamai. O que tem impedido você de romper? Ao fazer uma análise da sua própria vida hoje, como você está hoje, qual o feedback que você daria para você mesmo? Qual o feedback que você daria para você mesmo? Eu sou um homem que tem feito aquilo que eu tenho realmente planejado, ou não? Me tornei um homem, de uma certa forma, meio passivo nas minhas ações. A passividade tem tomado conta dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Tenho procrastinado. Qual feedback que você daria para você mesmo? Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo levá-lo. Remanaço que anda lá baixamai. Redasto que anda nébia canta lá baixai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Remanaço que anda lá baixamai. Redasto que anda nébia canta nébia açu que anda lá baixai.
Redasto que anda, nebia canta, nebia suianda lá baixar. Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Renasto que anda, nebia canta lá baixar. Espírito Santo, você vai romper como você nunca rompeu. Você vai conquistar como você nunca conquistou. Você vai avançar como você nunca avançou. É tempo de parar de viver apenas a sombra daquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de viver os planos de Deus, os projetos de Deus. Reço que onda, nebia canta lá vai chamar. Retanasto que anda, nebia lá vai chamar. Resto que onda, nebia canta lá baixai. Você nesta noite, apóstolo, eu até quero às vezes fazer as coisas, mas às vezes eu encontro algumas dificuldades. Eu quero fazer, mas eu tenho enfrentado uma luta muito grande dentro de mim. Você vai romper isso nessa noite. Como ato profético, eu quero te encorajar, você sair do seu lugar, você vir até o altar. Altar é lugar das coisas serem quebradas. Altar é lugar do mal ser queimado. Altar é lugar da entrega, da renúncia. Renasto que era apóstolo, Deus tem me dado sonho, projeto. Quantos planos que Deus já me deu, quantas visões que Deus já me entregou, mas eu não consegui executá-las, eu não consegui aplicá-las, apóstolo. Deus tem me dado tantas visões, mas não tem conseguido. É tempo disso ser rompido na tua vida nesta noite. Redamasto que anda nebia canta lá vai chamar. Retanasto que anda nebia lá vai chamar. Rete canta nebiasto que anda lá vai chamar. Renamasto que anda nebia lá vai chamar. Remanasto que onda nebia canta lá vai chamar. Hoje é um dia profético para a tua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Chega de apenas viver de promessa. Você vai se posicionar para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você irá romper. Você irá romper. Você irá avançar. Redarasto que anda nebia lá vai chamar. Redarasto que onda nebia canta lá vai chamar. Começa a desfazer agora, Senhor. Se você fala em mistério, eu quero te encorajar que você aqui no altar começa a renovar a tua mente agora, falando em mistério com Deus. Começa a falar em mistério com Deus. Começa, meu Deus, começa agora. Começa a falar em mistério com Deus. Barreiras estão caindo nesta noite. Barreiras estão caindo nesta noite. Fortalezas estão caindo nesta noite. Fortalezas da mente estão caindo nesta noite. Redalasto que anda nebia canta lá vai chamar. Rita nebiasto que anda nebia lá vai chamar. Redasto que anda nebia canta lá vai chamar. Rita nebiasto que anda lá vai chamar. Começa a falar em mistério com Deus. Redalabasto que anda lá vai chamar. Riesto que anda nebia lá vai chamar. Reta canta nebiasto que anda lá vai chamar. Começa a quebrar agora. Já vejo fortalezas caindo nesta noite. Já vejo fortalezas da mente caindo nesta noite. Resto que anda nebia lá vai chamar. Quantos projetos ficaram no passado? Quantas visões que o Senhor te entregou e ficaram no passado? Você acabou pensando, é muito difícil, é muito complicado, não tenho apoio, não tenho ajuda. Quantos projetos, quantas visões. Resto que anda nebia canta lá vai chamar.
Fortalezas estão caindo nesta noite, barreiras estão caindo nesta noite, bloqueios estão sendo quebrados nesta noite. O resto que anda nebe a canta nebe alabaixai, o resto que anda nebe alabaixai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, começa a trazer agora, Espírito Santo, começa a trazer agora na mente quem é Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, resto que anda lá baixai, reta canta nebesto que anda lá baixai, resto anda lá baixamai. Barreiras estão caindo por terra nesta noite. Redabanasto que anda nebeasto que anda lá vai chamar. Resto que anda nebe canta lá vai chamar. Oh! Recabanasto que anda nebe ela vai chamar. Que onda nebe a canta na bala baixar. Você vai romper. Você é imparável. A essência na sua vida. Há um espírito da parte de Deus na sua vida. Resto que anda lá baixar. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar querer mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, bate minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com sua destrua as fortalezas, Senhor. Destrua as fortalezas, Senhor. Rebalasto que anda lá baixando. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um
pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Meu Deus, meu Deus, você vai romper, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te encorajar você nessa noite. Procura um outro homem aí. Você vai ficar de frente para este outro homem. Vamos fazer. Procura um outro homem. Eu quero que você olhe para ele. Espírito Santo. Quando eu vejo o apóstolo Rogério, eu vejo um homem apaixonado por vidas, focado, o tempo inteiro concentrado, espírito atento àquilo que está acontecendo. Foi isso que transmite para mim. Eu quero te encorajar você ficar de frente para este homem, e um vai olhar para o outro, e você vai transmitir. Eu quero te encorajar agora. Talvez até aqui você tenha transmitido um homem cabisbaixo, para baixo, triste, entristecido. Eu quero te encorajar você levantar a tua postura agora, homem de Deus. Quando o Senhor foi falar com Gideão, falou, homem valente. Ele estava com medo, mas Deus falou com ele, não, você é um homem valente. Xeradaço que anda lá baixai, Reta canta nebiaço que anda lá baixai, Reta canta nebia lá baixai, Reta labasto que anda lá baixai, Reta labasto que anda lá baixai. Uau, uau, Xenda labasto que anda lá baixai, Rasto que anda lá baixai, Reta labasto que anda lá baixai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Recanta na bastu que anda nele ela vai chai. Reta canta na bala vai chamar. Recabalastu que anda nele ela vai chai. Reta canta na bastu que anda ela vai chamar. Rita na bastu que anda nele ela vai chamar. Recabalastu que anda ela vai chai. Rita na bastu que anda ela vai chai. Shai, regabastu que anda ela vai chai.
canta na minha estuquinha da baixai. Cheira, canta na baixa, vai. Na canta na minha estuquinha da baixai. Renda na minha estuquinha da baixai. Ai, canta na baixai. Na canta na minha estuquinha da baixai. Ai, canta na minha estuquinha da baixai. Renda na estuquinha da baixai, vai. Na canta na minha estuquinha da baixai. Na estuquinha da baixai. Renda na estuquinha da baixai. Recama na bastuê. Renda canta na minha estuquinha da baixai. Renda na estuquinha da minha estuquinha da baixai. Recanta na minha estuquinha da baixai. Meu Deus, meu Deus. Renda na estuquinha da minha canta na minha baixai. Renda canta na bastuquinha da baixai. Estuquinha da minha baixai. Meu Deus. Estuquinha da minha canta na baixai. Recanta na estuquinha da baixai. Ai, xinebe a estuquinha da baixai. Ai, xinebe a estuquinha da baixai. Ai, xinebe a estuquinha da baixai. Ai, recanta na minha estuquinha da baixai. Recanta na estuquinha da minha estuquinha da baixai. Meu Deus, recanta na minha estuquinha da baixai. Grita na minha estuquinha da baixai. Ai, chicanta na minha estuquinha. Meu Deus, rega bastulhou. Rega a estuquinha da minha baixai. Rega na estuquinha. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Rega na estuquinha da baixai. Ai, chicanta na baixai. Meu Deus, meu Deus. Rega na estuquinha da baixai. Canta na minha estuquinha da baixai. Canta na baixai. Meu Deus. Canta na estuquinha da baixai. Oh, na estuquinha da baixai. Oh, canta na estuquinha. Meu Deus. Isso que anda nebe canta nebe a suia da baixai. Recata na biastuquianda na balabaixai. Você é homem valoroso. Você é homem valoroso. Você é homem valoroso. Você é homem valoroso. Há uma unção sobre a tua vida. Há uma unção sobre a tua vida. Você é um homem valoroso. Não negocie a sua essência. Não abra mão de quem você é. Você é um homem valoroso. Xerebasto que anda na bela baixai. Retalasto que anda lá baixai. Meu Deus. Aleluia. Oh. Remanaço que anda lá baixai. Uou! Uou! Aleluia! Rebasto que anda lá baixai. Aleluia! Meu Deus! Eita labasto que anda neve a canta lá baixai. Meu Deus! Eita lasto que anda neve a lá baixai. Rehasto que anda neve a canta lá baixai. Grita neve asto que anda lá baixai. Aleluia. Redabasto que anda lá baixai. Aleluia. Meu Deus. Você é um homem valoroso. Não esqueça disso. Há uma unção sobre a tua vida. Há uma força que você não tem noção em você. Você é imparável. Você é imparável. Rebalaço que anda lá baixar. Eu vou falar que
você é imparável, na terceira vez, você vai responder dizendo: uau, uau, uau! Você é imparável! Você é imparável! Mais forte! Você é imparável! Uau, uau, uau! 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 Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aí mesmo onde você está, vou passar uma direção aqui rapidamente. Nós vamos ter um café agora lá embaixo. Depois teremos mais a última ministração e depois um jantar. E estaremos encerrando. Amém? O Senhor colocou no meu coração. Eu vou entregar para vocês ali a última ministração. Eu vou falar sobre isso, sobre como implantar o ministério da rede de homens da igreja local, como você vai desenvolver estratégias para a sua igreja local. Esse livro, o dinheiro dele todo é para missões, todo ele, tudo que você investir ali, nós vamos fazer ele só nesse congresso aqui a R$30. Por quê? Eu quero muito que você leve e que você comece a levantar um altar pessoal, um capítulo por dia, meditando na palavra de Deus. São 49 capítulos, 49 capítulos, para você levantar um altar 49 dias, que foi o tempo da Páscoa a Pentecostes. É o tempo do sangue até o fogo. Então, esse livro aqui, ele é a R$30, vou fazer ele a R$20, para você entender o projeto, como você implantar um culto familiar. R$20 para você levar para abençoar a sua vida. Toda a oferta desses livros é para a obra missionária. Watson, quanto que é seu livro? R$25, Batalha da Mente. Olha aí, 20, 25 e 30. Apóstolo Watson é um homem de Deus, tem muita autoridade, irmãos. Ele é um apóstolo assim, de várias igrejas aqui na região de Belo Horizonte, Contagem. E eu creio que esse livro, Batalha da Mente, vai ajudar muito você, aqueles que estão em guerra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos tomar um café, fazer um xixi break, depois a gente retorna. Agora são 8h04, a gente retorna às 8h30, e aí nós vamos passar a visão. A gente deve terminar aí um pouco antes das 3 da manhã. Então, irmãos, brincadeira, irmão. Mas aí nós vamos ter mais uma ministração sobre o ministério da rede de homens nas igrejas locais, e depois estaremos abençoando vocês, tá bom? Eu peço os irmãos aqui para liberar o Watson. Cadê o Yuri? Já desceu? Leva o Watson lá para mim. E aí no final nós vamos orar. Deixa aqui, pode deixar ele aí, deixa ele nadando aí. Tá lá na livraria. Os livros estão lá, né? Tá lá atrás com a Sarinha. Daí já tá lá atrás aí o irmão do apóstolo Watson. Deus abençoe. Cafezinho está servido lá embaixo. Delícia.